Nós já sabemos que o sistema cardiovascular é composto basicamente de coração e vasos sanguíneos, mas a gente deve cuidar com algumas características importantes e peculiares de toda essa estrutura do coração e também dos vasos. Como a gente já viu na primeira aula sobre o sistema circulatório, nós vimos que o coração ele na verdade é constituído de um músculo. Esse músculo é chamado de músculo estriado cardíaco. Esse tecido muscular estriado cardíaco, ele na verdade, pelo fato dele ser um músculo, o papel dele é contrair, distender ininterruptamente, sempre fazendo isso de forma rítmica, ou seja, compassada. Só que como ele é um órgão também, ele também precisa ser abastecido de nutrientes, ele também precisa ser abastecido de gases, ele precisa também eliminar suas impurezas. Então, aquele sangue que circula dentro do nosso coração, ele só circula por ali, ele só passa por ali. Ele não tem capacidade de abastecer o próprio músculo. Então, o nosso coração que a gente vê e é representado mais ou menos assim, na verdade, ele por fora, ele se assemelha muito a isso aqui. Ele é um músculo que tem por cima toda a saída e entrada de vasos sanguíneos, mas é um músculo. Então, o que acaba acontecendo é que esse músculozinho que tem ali, ele tem um conjunto de condutos, de vasos pequenininhos, que são artérias muito finas e que abastecem a estrutura muscular do coração. Então, o que acaba acontecendo é que o nosso músculo cardíaco também vai ter que ter uma série de vasos sanguíneos que abasteçam a própria estrutura cardíaca. Cada um desses pequenos vasinhos sanguíneos aqui, que abastece a estrutura do coração, é na verdade uma arteríola que está trazendo oxigênio, trazendo nutrientes, que vem diretamente da saída da aorta. Então, na verdade, aqueles vasinhos pequenininhos, para garantir que a gente sabe que é deles que a gente está falando, eles são chamados genericamente de coronárias. Então, na verdade, são as artérias e depois vai ter as veias coronárias, que são aquelas que levam o gás, o oxigênio e também os nutrientes, depois removem as impurezas também. Então, quando a gente tem algum desses vasinhos que está obstruído por algum determinado tipo de motivo, por exemplo, se a gente tiver aqui, neste ponto, um vaso sanguíneo que está obstruído, talvez toda essa área irrigada por aquele vaso, que seria esse pedaço todo aqui, ó, ele pode acabar sendo abastecido de forma deficitária. Então, vamos supor, por exemplo, que aquele vasinho sanguíneo, ele está levemente obstruído. Então, o vaso sanguíneo que está ali, por onde o sangue circula, mais ou menos assim. Aí o que acaba acontecendo é que o fluxo de sangue que acontece ali, ele anda por aqui, só que quando a gente tem obstrução do vaso, normalmente essa obstrução se dá por gordura, né? Uma arteriosclerose, um entupimento parcial ou total por gordura que fica depositada dentro dos vasos sanguíneos. Se acontecer isso, então a gente vai ter uma camada de gordura aqui, ó, que diminui bastante o fluxo de sangue lá por dentro. Como essa área toda aqui está ficando interrompida ou parcialmente interrompida, a velocidade com que o sangue passa ali vai mudar e também a quantidade de sangue que vai passar ali vai mudar. Então, se a gente por acaso obstruir totalmente ou praticamente totalmente aquele vaso, esse espaço todo de músculo que fica afetado, que fica obstruído, que passa a não ganhar os seus nutrientes, começa a destruir e começa a morrer. Quando a gente tem isso, a gente vai ter o tal do infarto do miocárdio. Só que aí, ó, nesse caso, o infarto do miocárdio não quer dizer que o indivíduo está morto. Na verdade, quer dizer que aquela área do coração está morta. Por quê? Porque houve uma obstrução. Então, quando a gente tem a colocação do stent aqui, que são aquelas molinhas que se coloca ali, normalmente o que a medicina faz é achar algum vaso que chegue até o coração e vai com uma câmera e com um equipamento, né, que vai colocar aquilo lá dentro. Normalmente vem pelo braço ou pela virilha, chega até o coração, pela cava superior ou pela cava inferior, chega ali e normalmente larga a molinha lá dentro, a mola dilata, dispara, abre isso aqui e solta aquelas placas de gordura, desobstruindo as paredes do vaso sanguíneo. Só que, eventualmente, a gente vai ter, agora sabendo, né, que vai ter agora uma mola lá dentro, a gente pode ter uma eventual coagulação em cima da mola. Então é normal que no começo, logo depois da cirurgia de colocação dessa mola, que a gente tenha normalmente que fazer uso de algum tipo de anticoagulante, assim evitando uma possível coagulação e obstrução ou que colhem coisas em cima da própria mola. Então, tu pode ter uma pessoa que tem vários infartos,
que morreu um pedacinho aqui, ali, lá, em todas essas áreas do coração, e o coração está lá, funcionando de boas. O grande problema é quando a gente vai ter uma determinada área que está infartando, que está morrendo, que está sofrendo com essa obstrução e está ficando muito grande essa área. Aí tu começa a ter a probabilidade de ter um infarto agudo do miocárdio, que é quando a gente tem uma área de mortalidade muito grande e que normalmente não vai ter retorno, porque morreu uma parte muito grande, né? Um pedaço muito grande. Mas, antigamente se fazia mais isso, hoje tanto, né, um pouco menos, que a gente pode ter, por exemplo, mecanismos de dar uma chance, sem colocar a mola daquela área voltar a funcionar, que é criar um desvio com um outro vaso sanguíneo para desviar aquela área obstruída e fazer uma passagem alternativa, que seria como se criasse um desvio aqui, ó, trazendo o sangue de outro ponto. Então, tu emenda um vaso sanguíneo ali, permitindo que o sangue crie uma rota alternativa. Isso normalmente é chamado de ponte de safena. Então, a safena, na verdade, é um vaso sanguíneo, né, uma veia que vem na coxa até perto do tornozelo. A gente corta ela, tira ela, porque ela não abastece muita coisa, e utiliza ela para fazer esses desvios do coração, né, para fazer vários. Então, quando acontece isso, esse infarto do miocárdio significa a morte de uma determinada área. Considerando, então, que o coração, visto por fora, ele é mais ou menos assim, visto por dentro, a gente representa ele assim, com as 4 câmaras, né? O ventrículo direito e esquerdo, o átrio direito e esquerdo. Então, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A gente sabe que esse sangue ele vai chegar através de veias e vai sair através de artérias. Então, quando o sangue está chegando, ele chega em baixa velocidade. Então, quando a gente tem a chegada do nosso sanguinho no coração, aqui tem veia, as pulmonares, e aqui veia, as veias cava superior e inferior. Então, ó, as veias, como elas vêm para o coração, elas normalmente vão ter o seguinte, um vaso, e por dentro desse vaso, a gente tem a passagem de válvulas, assim. Essas válvulas venosas, como elas na verdade só vão deixando o sangue ir, quando o sangue passou pela válvula, ele não tem como retornar. A não ser que a gente tenha um problema nessa válvula e a válvula dilate e aí fica uma bolha no vaso sanguíneo, que é o que a gente conhece com o nome de varizes. Mas, se não. Então o sangue só vai. Então como é que o sangue se movimenta? Ele se movimenta, na verdade, porque os nossos músculos do nosso organismo, eles ficam no entorno dos vasos sanguíneos. Então aqui, ó, a gente tem a musculatura estriada, que significa a musculatura do nosso corpo mesmo. E aí, o fato da gente estar se movimentando vai comprimindo os vasos e vai empurrando o sangue sempre no mesmo sentido. Por isso que ele não consegue retornar e o fluxo anda sempre no mesmo sentido. Sempre daqui para cá e vai andando. Então, porque existem essas válvulas. Como a gente está vendo, então não tem uma força muito grande por dentro desse vaso sanguíneo. Como não existe uma força muito grande por dentro do vaso sanguíneo, o que acaba acontecendo é que esse tecido que constitui a estrutura da veia, ele é chamado de endotélio e é uma camada única. Então, as veias normalmente são vasos finos, muito pouco espessos, por um motivo simples. Como não tem força de fluido ali por dentro, o que acaba acontecendo é que o vaso pode ser mais fino. Segundo, a gente tem vasos superficiais. Esses vasos superficiais, na verdade, então, são vasinhos que ficam mais na superfície, que tu enxerga na testa da pessoa, no pescoço, no punho, em cima das mãos. Por um motivo simples, como o sangue está chegando aqui, ele não está sendo empurrado à força para fora, então não tem problema se o vaso estiver na superfície, porque suponhamos que uma pessoa sofra uma lesão e corte assim o vaso, como a velocidade do sangue ali é pequena, vai gotejar, vai pingar muito pouco, não vai ser um esguicho de sangue horroroso dali para fora. Então, são vasos finos, vasos bem superficiais, e são vasos com baixa pressão. Então, quando alguém corta, por exemplo, uma mão, o que está vazando é sangue das veias. Um sangue que está fluindo bem devagarzinho, por isso que coagula mais fácil. Mas, a gente sabe, né, que assim que o sangue entrou pelas nossas veias, diretamente nos nossos átrios, o sangue vai fazer esse movimento. Chega até o ventrículo esquerdo, chega até o ventrículo direito. E assim que ele vai sair, aí vem a parte importante, ele vai sair em altíssima velocidade com muita força. Então, quando o ventrículo impulsionar esse sangue para fora,
impulsiona diretamente pelas artérias. Então, vem a segunda parte, que são as nossas artérias. Quando acontecer isso aqui, as nossas artérias são vasos que vão ter que suportar grandíssimas pressões. Então, o que vai acabar acontecendo é que o sangue impulsionado dos ventrículos para fora, ele empurra o vaso para fora. Então, o que acaba acontecendo é que as nossas artérias são vasos agora que apresentam várias camadas, chamadas de túnicas. A média, a externa e a interna, que são camadinhas de tecido epitelial, e mais o endotélio que tem dentro do tecido das veias também passa por dentro. Então, isso tem muitas e muitas camadas. Por que tem tantas camadas assim dentro da estrutura da artéria? Na verdade, é porque a artéria ela está saindo o sangue diretamente do ventrículo com muita força. Então, a velocidade que o sangue passa aqui por dentro e a força que ele exerce contra as paredes internas do vaso tem que ser capaz de dilatar, mas depois empurrar de volta. Então, esse tecido aqui ele tem uma camada de células elásticas que abre, mas depois aperta de volta. Isso mantém uma tensão do sangue muito alta. Então, a força que o sangue exerce sobre as paredes internas das artérias são o que nós chamamos de pressão arterial. Então, a pressão, na verdade, é a força que o líquido está exercendo contra a parede do vaso. Então, sendo assim, o que acaba acontecendo é que a artéria ela tem que ser mais resistente para aguentar e não explodir. Então, quando acontece isso, em vez de serem vasos finos, são vasos espessos. Esses vasos espessos ou mais grossos são, na verdade, vasinhos que estão ali para resistir à pressão. Então, além de serem vasos espessos, eles não podem ficar muito na superfície, porque já que o sangue está sendo bombeado através dos ventrículos para fora, se ele sair com muita velocidade e chegar na superfície, ele poderia romper e explodir. Então, são vasos profundos. E aí vem a última parte aqui. Além de serem vasos bem profundos, de serem vasos com várias camadas, são vasos com alta pressão. Então, aqui vem uma coisa importante, que é o seguinte: a pressão, que é essa força que o líquido exerce sobre as paredes do vaso pelo lado de dentro, ela tem duas pressões que vão medir valores diferentes. Primeiro, assim que os ventrículos empurram, então a força com que o sangue sai, apertando então por dentro as paredes do vaso é mais alta. Então isso nós vamos chamar de pressão sistólica ou pressão de sístole, que é quando o coração contrai. Então, na primeira pressão, a pressão sistólica, a gente vai ter, em média, 120 milímetros de mercúrio. E aí, para calcular a pressão arterial correta, a gente tem que entender que depois que ele empurrou o sangue, o ventrículo vai fazer assim, aperta e relaxa. Quando ele relaxa, a pressão que foi lá em cima, porque a força foi forte, foi alta, quando ele relaxa, a pressão cai. Então, a pressão sistólica é 120, a pressão diastólica dos ventrículos é, em média, 80 milímetros de mercúrio. Então, o que a gente normalmente acaba simplificando, dizendo que a pressão alta dividida pela pressão baixa é 12 por 8. Então, o 12 por 8, na verdade, é o volume de pressão sistólica sobre a quantidade de pressão diastólica. Normalmente, quando a pressão passa de 14 por 9, a gente considera que existe algum quadro de hipertensão ou pressão alta, porque provavelmente tem líquido demais. Aí pode ser porque a pessoa está com dificuldade de eliminar os líquidos, ou pode ser também porque a pessoa está ingerindo sal demais, que são os casos mais comuns. Então, é possível que seja um problema alimentar, excesso de ingestão de sódio em especial, mas também pode ser problemas hormonais, como no caso, por exemplo, do ADH, que é aquele hormônio que vai coordenar a reabsorção de água para dentro do sangue, né, chamado também de vasopressina, ou ainda também pode ser um problema relacionado com a aldosterona, que é um tipo de corticoide liberado então pelas glândulas suprarrenais e que coordena o volume de sódio que deve ser retirado ou mantido dentro do vaso para manter uma certa pressão. Só que sabendo então que na verdade essa pressão toda que está aqui por dentro tem a ver com esses valores, a gente tem que cuidar que essa pressão, além de empurrar o sangue para frente, ela empurra o sangue para fora, para outros tecidos. Então, nós temos uma outra coisinha importante que não aparece com tanta frequência, mas pode aparecer, que é o que nós vamos chamar de circulação linfática. Então, nós temos que pensar o seguinte:
Além do nosso sistema circulatório ou cardiovascular tradicional, que é veias e também artérias e ainda o coração, a gente tem um sistema de condutos chamado de sistema linfático. Esse sistema linfático, na verdade, é um sistema bem periférico, que está bem na superfície da nossa pele e que basicamente circula água. Então seria como se a gente dissesse o seguinte, ó, aqui está a mão de uma pessoa e então ela vai ter pelo lado de dentro os vasos sanguíneos, veias e artérias. Eu vou supor então que aqui estão as veias, que vão nesse sentido assim, e as artérias mais profundas, que estão ali. O que acaba acontecendo então é que esse sangue que é impulsionado pelas artérias dali para frente, ele na verdade vai ser impulsionado até sair dos vasos sanguíneos. Então ele vai realmente migrar. Então se aqui nós temos uma artéria, que é esse vaso sanguíneo aqui, que tem pressão mais elevada pelo lado de dentro, e o sangue escapa pelas paredes do vaso dali para fora, entre os vasos, entre os músculos, entre os tecidos e órgãos, a gente tem uma área de espaço. Essa área de espaço é chamada genericamente de espaço intersticial ou interstício. Então vamos supor que esse aqui é o nosso interstício. Então a água flui de uma artéria, a água do sangue, a água do plasma, passa pelo interstício. No momento que essa água passou pelo interstício, o que acaba acontecendo é que neste espaço aqui, o plasma, ou a água que vai compor o nosso sangue, deixa de ser chamado então de plasma e passa a ser chamado de linfa. Então, bem na superfície, de maneira bem periférica, nós vamos ter aqui assim uma sequência de outros vasos menores. Essa sequência de outros vasos menores recolhem essa linfa. Então nós vamos ter aqui um outro conjunto de vasos mais estreito normalmente e que de espaço em espaço eles apresentam uma bolha assim. Então essa linfa que está circulando pelos tecidos, pelo espaço intersticial, é recolhido por esse sistema. Esses vasos são chamados de vasos linfáticos. Eles normalmente pegam bactérias, protozoários e qualquer tipo de agente patogênico, gás carbônico, produtos nocivos e recolhem. Então, esses vasos linfáticos são um sistema que está recolhendo para nós de volta todo aquele monte de lixo para poder agora escoar para fora. Entre esses vasos linfáticos, eventualmente aparece uma bolha chamada de linfonodo ou nódulos linfáticos ou gânglios linfáticos. Dentro desse espaço do sistema linfático, a gente vai ter um tipo de célula super importante chamada linfócito. Os linfócitos B e os linfócitos T, que são aquelas células voltadas para a nossa defesa, imunidade. Então, quando essa linfa entra dentro do sistema linfático e tem algum tipo de agente patogênico, esse agente patogênico ele é recolhido dentro dos linfonodos, ele aumenta de volume o linfonodo e aí tu percebe ele, porque fica uma bola grande. Normalmente nós temos muitos gânglios linfáticos embaixo do pescoço, assim, do lado da garganta, né? Nas axilas também, na virilha e no nosso abdômen tem bastante pelo lado de dentro. Esses são os que a gente não vê. Quando eles incham e ficam superficialmente visíveis, só na palpação tu toca e tu já sente que vai doer. Quando acontece isso, significa que o linfonodo está lotado de linfócitos, porque a linfa veio toda contaminada, ele está fazendo uma limpeza, uma purificação. Quando acontece isso, a parte do gânglio linfático fica inchada, e então nós sentimos aquilo ali, chamamos de íngua. Então a formação de ínguas se dá quando a gente tem algum tipo de infecção que o teu corpo está tentando combater e eliminar. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que todo aquele fluido agora do sistema linfático está sendo levado embora, e quando ele é levado embora, ele vem através de veias subclávias, que significa abaixo das axilas, embaixo das clavículas, vem duas veias que se comunicam com o sistema linfático. Então, esse fluido linfático, ele vai voltar para dentro do sistema circulatório. Então, aqui nós tínhamos uma artéria que deixou fluir a linfa, recuperada pelo nosso sistema linfático, e agora vai ser recuperado por uma veia. Então vai ter uma entrada para dentro de uma veia, que fica embaixo do braço, e aí volta tudo. A parte da linfa, purificada e limpa, e o sangue que está retornando. Esse sangue que está retornando vai entrar onde? Diretamente no átrio direito, vai ser levado para o coração, distribui e aí vai passar nos rins,
eliminando essa impureza. Então, existe um contato direto entre o sistema linfático e o sistema circulatório na parte das veias. Então, isso aqui seria as veias subcláveis. Nesse caso aí, é por onde tu recupera toda essa água. Então, a água que sai da artéria passa por entre os tecidos no espaço que tiver, leva tudo que é lixo que tiver, o sistema linfático recicla, manda de volta para dentro do sangue e o sangue nos rins aí vai acabar eliminando, fazendo excreção e eliminação então dessas impurezas. Por isso, é importante dar uma cuidado e uma atenção especial para essa constituição dos vasos, em especial para como esse fluido todo anda por dentro do teu corpo. Essa circulação toda que acontece pelo sistema linfático, ela depende de uma única coisa: não tem um coração para ficar bombeando o sangue. Então, quem vai ser responsável por esse movimento é tu. Quando tu caminha, quando tu te movimenta, porque os teus próprios músculos e tecidos que entram em contato vão movimentando e vão empurrando aquele fluido cada vez mais para frente, para que ele possa voltar para dentro do sistema circulatório. Por isso que uma pessoa que permanece tempo demais sentada, tempo demais de pé, ou tempo demais deitada mesmo, tende a ter um inchaço das mãos, inchaço das pernas, das extremidades em geral, porque isso dificulta bastante a fluidização e a movimentação desse espaço do sistema linfático, porque depende basicamente dos teus movimentos. Então, ou a nossa movimentação acontece por bombeamento do coração, isso vai acontecer para veias e para artérias, em especial as veias é basicamente por movimentação muscular, e movimentação do fluido linfático. Essa depende basicamente das tuas atividades diárias.